E aí pessoal, meu nome é Rafael e eu sou o roqueiro Swift do TikTok, mas também aqui do podcast no Spotify, tá no YouTube também. Galera, olha só, esse vai ser um podcast longo, porque é o seguinte, semana passada eu escutei o Torture Poets Department The Alchemy. Eu tinha escutado a primeira metade antes, só que eu não estava muito bem na época que saiu e eu não quis ouvir a segunda metade. Eu vi semana passada numa live lá no TikTok e tem as minhas reações lá. Eu fiz uns cortes e ficou bem maneiro. Botei tudo lá no perfil, então se você não viu, dá uma olhada lá no TikTok. Procura lá, Reage Roqueiro, então são os últimos vídeos que eu postei. E eu gostei demais da segunda metade. Só que o disco, ele termina com The Manuscript, quando ela fala The story isn't mine anymore. E meio que te deixa num cliffhanger, sabe? Quando a série acaba e você fica naquela sensação de que, caraca, não terminou a história aqui. Você está esperando a próxima temporada, então. Eu fiquei com isso na cabeça. The story isn't mine anymore. A história não é mais minha. E eu fiz um questionamento lá na live, perguntando pra galera se o pessoal considerava isso, o Torture Poets Department, como uma obra só ou duas obras diferentes. Aí o pessoal falou que considerava como duas obras diferentes. Eu até fiz uma analogia com Guns N' Roses. Pra quem não sabe, não me conhece, tá chegando aqui de paraquedas, Guns N' Roses é a minha banda favorita. Eu tenho várias tatuagens deles, já fui em 500 mil shows, já conheci a banda, enfim. Escuto eles há 30 anos. E em 92, eles lançaram um álbum chamado Use Illusion. E Use Illusion é dividido em dois. Tem Use Illusion 1 e Use Illusion 2. O 1 tem a capa avermelhada e o 2 tem a capa azulada. E muita gente considera esse disco como uma obra só, mas eu também considero esse disco como dois discos separados. E sempre houve um exercício de imaginação de como seria se o Guns N' Roses, se o Axl, na verdade, não tivesse lançado o Use Illusion como dois álbuns separados, e sim como um. Como seria o crème de la crème do Use Illusion. Então, isso é uma parada que há 32 anos os fãs fazem. Eu já fiz várias vezes, e a minha versão final do Use Illusion já mudou 500 vezes nesse período. Aí eu pensei em fazer a mesma coisa aqui, sabe? Pegar essa licença poética que a Taylor deixou no final em The Manuscript, com The story isn't mine anymore, a história não é mais minha, e pegar a história pra mim e fazer o meu The Torture Poets Department, contando uma história na minha cabeça. E assim, esse episódio vai ser longo, tá? Porque eu vou falar mais ou menos a história que eu inventei, as músicas que eu escolhi, o porquê mais ou menos eu escolhi. E assim, tem gente que vai ficar pé da vida comigo porque você deixou a música tal fora, não sei o que e tal. Exercício de imaginação. Aproveita essa brincadeira aqui e faça a sua versão do Torture Poets Department. Tem 500 músicas nesse disco, você pode fazer isso e contar a sua história também. Então vamos lá. Eu gostei, vocês vão ouvir uns barulhinhos de clique aqui porque eu tô com as letras abertas, tá? Eu pensei em um disco de 13 faixas, contando uma história, sendo que depois dessas 13 faixas teria uma versão deluxe com mais 5 faixas que recontam essa história de uma outra forma, e no final uma quarta possibilidade, ou melhor, uma terceira forma de contar essa história, que é o que fecharia essa minha loucura aqui. E eu prometo, eu juro pra vocês, gente, eu tô sóbrio, eu não usei nada, não tô sob efeito de nada, tá? Só zoeira mesmo, exercício de imaginação. Então vamos lá. Eu abriria o meu Torture Poets Department com Fortnite. Eu acho que isso é uma ótima música para abrir o disco. Outra coisa, gente, só pra falar. Eu não pensei apenas em uma história a ser contada, mas eu pensei também na dinâmica de um disco sendo escutado. Então, eu queria momentos altos, momentos baixos. Eu queria essa viagem através do disco. Porque uma coisa que me incomodou um pouco na versão standard do álbum é que, desculpa gente, é um disco bom, eu gostei, só que eu achei ele muito flatline, sabe, ele não oscila muito. Já a versão estendida, né, a The Anthology, eu peguei mais essa questão
das músicas variarem um pouco, te levar, te trazer, sabe, para uns lugares que eu gostei mais. Então, quando eu fui fazer essa imersão nas músicas para poder ver como que eu faria a minha versão do disco, eu levei isso em consideração também. Só que sem querer acabei criando uma história, uma narrativa na minha cabeça. Então, essa minha história também começa com Fortnite. Porque, vamos lá, a história seria basicamente uma história de desilusão amorosa, né? Com alguns questionamentos até pessoais de por que isso está acontecendo e tudo mais. Mas na parte sonora, eu acho que Fortnite é uma música boa para abrir o disco. Ela é bem pop, assim, sabe? Ela é bem pop de rádio, é uma música bem comercial, mas é uma música boa, tá? Não tô falando comercial no sentido ruim, não. Só que ela começa a letra falando: I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say I hope you're okay, but you're the reason, and no one here's to blame, but what about your quiet reason? Então ela, tipo assim, como se estivesse retomando aquilo tudo que aconteceu, quase como se fosse um prelúdio da história que ela tá contando, sabe? Eu não vou aqui ficar dissecando letra, porque esse ponto vocês todos já fizeram isso, né? E fizeram com certeza muito melhor do que eu. Mas eu acho que se você pegar a letra de Fortnite, ela apresenta bem o cenário hipotético, seja ele qual for. E outra coisa, né? Claro, quem sou eu para querer falar eu vou fazer uma versão melhor do disco do que a própria autora do disco. Não é isso, é só uma brincadeira aqui, tá? Ela contou a história dela do jeito dela, só que ela deixou essa pontinha no final do disco. Então vamos aproveitar e vamos brincar. Pausa para beber uma água. Então nessa fictícia história, né, de desilusão amorosa, coração partido, eu acho muito legal a ideia que Fortnite passa, porque ela como se estivesse recapturando tudo aquilo que aconteceu, né, e desilusões, e eu gosto, deixa eu procurar aqui na letra, tem uma parte aqui, depois tem até uma hora que fica repetindo o refrão, que eu acho, aliás, sensacional, esse I love you, it's ruining my life. Eu adoro, acho sensacional, acho essa letra muito boa, essa melodia ficou muito legal. Mas tem uma hora que ela fala que thought of calling you, but you won't pick up. Another fortnight lost in America. Move to Florida, buy the new car you want, but it won't start up till you touch me. Guarda isso, vamos guardar isso, que eu falo de Flórida aqui também, com certeza vocês sabem onde que eu tô querendo chegar. Bom, a minha segunda música, antes de ir pra minha segunda música, em Fortnite ela fala, né, que o cara é casado, né, que vê a esposa regando as plantas e quer matar ela e tal. Então, basicamente como se estivesse recontando a história, né, um reencontro de alguém que ela amou e agora é um vizinho. E a esposa é muito gente fina e ela quer matar ela porque, caraca, eu não sou eu que estou vivendo isso aqui, sabe? O que tá vivendo isso aqui, entendeu? Eu achei legal, eu acho que é um bom ponto de partida pra minha segunda música, que é I'm Gonna Get You Back. Por que eu peguei I'm Gonna Get You Back? Porque ela tá olhando o cara lá vivendo a vida dele com a esposa e ela fala, eu vou pegar você de volta, sabe? E tem uma parte na letra aqui que, de novo, para contar a minha história, tá? Para contar a minha história. Deixa eu achar aqui a letra, porque eu estou fazendo isso aqui no improviso. Eu tô com as letras abertas, mas eu não lembro as partes bonitinhas aqui. Aqui, ó. We broke all the pieces, but still want to play the game. Told my friends I hate you, but I love you just the same. Pick your poison, baby. I'm poison either way. Essa parte aqui eu acho muito legal porque vai conversar com muita coisa lá na frente que eu inventei aqui na minha cabeça maluca. Eu gostei dessa parte que ela fala, escolha seu veneno porque eu sou um veneno de qualquer jeito. E quando ela fala, eu te odeio, mas eu te amo do mesmo jeito, remonta aquilo lá no Fortnite que fala, eu te amo, está arruinando minha vida. Então, assim, a pessoa, ela tá... Sabe as fases do luto que tanto se falaram, né,
quando tava saindo os teasers do disco, né? Assim, as fases do luto que a gente conhece não são as fases do luto de quem fica, sabe? E perde alguém. Essa teoria, ela se aplica muito para as fases do luto que a pessoa que tá no final da sua vida encara. É o próprio luto, assim, da própria morte. Então, aquelas fases, né? Barganha e tal... são fases que a pessoa passa quando ela compreende que o fim dela está chegando. Então esse fim aqui seria o fim do relacionamento, vamos botar assim, mas não é a fase do luto, quem perdeu alguém mas continua aqui, não, é a própria pessoa, sabe? Então aqui seria como se fosse uma partezinha dessa, e eu uso como gancho essa parte do I'm Gonna Get You Back, com a culpa até, né, da pessoa estar casada e tudo mais, com Guilty as Sin, a terceira faixa. Que eu acho que aqui é legal porque a pessoa começa a se questionar, né? Ela pergunta se ela pode chorar, ela fala, eu tô tendo visões, eu sou má, eu sou louca, eu sou sábia. E se ele tivesse escrito minha na parte de cima da minha coxa, somente na minha cabeça, ela faz várias perguntas e pergunta, sem nunca tocar na sua pele, como eu posso ser culpada feito pecado? Qual o pecado? Do adultério, de repente? Não sei se seria esse o relacionamento que a minha história estaria contando, um relacionamento com alguém casado, não sei. Eu sei que na minha cabeça encaixou fazer essa brincadeirinha aqui, e até aí eu gostei muito de como essas músicas soaram. No meu Spotify eu tenho ele setado para fazer tipo um fade, um crossfade, quando uma música vai acabando e outra vai começando. Então eu pego o finalzinho de uma, o comecinho da outra, e as músicas ficam interligadas, e eu gostei muito, demais, foi assim, muito cagada isso, tá? Eu gostei muito como as músicas acabaram se interligando. Então, a minha terceira música seria Guilty as Sin, pra então chegar em Down Bad. Por quê? Em Guilty as Sin, ela fica se questionando várias coisas que fazem com que ela entre numa fase bem deprê para encarar esse relacionamento. E ela já começa com o questionamento: Did you really beam me up? Você realmente me teletransportou? Você me levou para algum outro lugar? E isso faz todos esses pensamentos, né, do que poderia ter sido. Ela fala: What if I can't have him? E se eu não puder tê-lo? I might just die, it would make no difference, sabe? E ela fica mal. Ela fica mal por conta disso. Fica mal por amar esse cara. Ela fala: em Fortnite, I love you, it's ruining my life. E ela fica se questionando. What if I can't have us? I might just not get up. I might just stay down bad. Fuck you if I can't have us, sabe? Então foda-se se eu não puder ter nós dois. Por quê? Porque o cara tá envolvido no relacionamento. Essa é a história que eu tô contando, tá? Com as músicas que ela deu pra gente pintar uma história de repente, né? De repente foi até isso que ela quis que a gente fizesse. Taylor é maluca, eu não duvido de nada. Quando ela fala lá, The Story Isn't Mine Anymore, de repente você pode pegar as músicas e contar uma história sua mesmo. E eu adoro essa música, Down Bad. Eu acho a produção sensacional. É uma letra muito boa. A forma como ela usa o advérbio de intensidade eu acho sensacional. E eu acho uma música... Eu acho Guilty as Sin e Down Bad, assim, pontos altíssimos do disco. Mas Down Bad é uma excelente ponte para track 5, que na versão standard é o So Long London, mas a minha track 5 aqui vai ser How Did It End. Por quê? Primeiro porque eu achei essa música mais legal do que So Long London. Eu achei ela muito mais visceral do que So Long London. E a gente está falando de luto, né, do fim do relacionamento aqui. Ela já começa a letra apresentando a gente como se fosse Ai, meu Deus, eu não sei como é que fala em português. Eulogy? Eu não sei falar isso em português. Quando a pessoa morre e tem alguém lá lendo o eulogy, gente, eu não sei falar. Cara, eu me sinto muito babaca quando eu falo. Eu não sei a palavra em português, porque eu não sei, gente. Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Aquela coisa que as pessoas leem lá no velório. Então, ela começa assim,
E ela continua se questionando. Ela se questiona lá em Guilty as Sin, ela se questiona em Down Bad. E ela vai se questionar aqui também. Ela fala, lost the game of chances, what are the chances? Guess who we ran into at the shops, walking in circles like she was lost. Did you hear? How did it end? Ela se pergunta isso o tempo inteiro. E aquela ponte lá que ela faz, como se fosse aquela nursery rhyme, aquela cantiga de Naná, sentados numa árvore, só que em vez de soletrar se beijando, ela soletra morrendo. Eu achei muito, muito sagaz. É uma música muito boa, é uma produção sensacional. E eu acho que funciona muito bem como uma track 5. E ela fica se perguntando o tempo inteiro como termina, e aí no final ela fala, né? Eu ainda não sei como que isso terminou. E aí eu vou pra faixa 6, que seria Cassandra, sabe? De repente, essa analogia toda da Cassandra, aquela que não podia ser acreditada, mesmo falando a verdade, né? De repente pode ser uma resposta de por que isso terminou. Eu gosto da analogia dessa música, eu acho muito perspicaz dela ter pego esse personagem da mitologia. Eu acho isso muito interessante na Taylor, quando ela faz ela pega esses personagens, tanto de mitologia ou então de cultura pop bem antiga, e que te obrigam a pesquisar, sabe? E conhecer mais sobre coisas assim lá atrás. Eu acho isso muito legal, principalmente vindo de quem vem, cara. É uma artista do pop na atualidade. A pessoa tem literalmente o mundo na palma da mão, todo mundo tá escutando ela decide falar, não, vou fazer uma música com um tema aqui de mitologia greco-latina, não lembro agora, gente, não vou lembrar, tá tarde, já passou de meia-noite, não vou fazer pesquisa agora. E eu gosto de Cassandra como uma explicação de por que isso terminou, porque ninguém tava ouvindo, sabe? Ela fala, I was onto something, they all said nothing. E tem outra parada aqui também que ela fala, blood's thick, but nothing like a payroll. O sangue é grosso, mas nada como uma folha de pagamento. Guarda essa informação, tá? Guarda essa informação. Ela termina a música falando It's so quiet, it's so quiet. E a minha próxima música, que seria a música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a música 7, seria I Hate It Here. Ela termina a música 6, Cassandra, falando It's so quiet, e I Hate It Here começa com uns suspiros e quick, quick. E que lugar horrível seria esse que ela não gosta, que ela odeia? O lugar que ela ficou presa por conta de toda a tormenta que ficou a cabeça dela lidando com o fim desse relacionamento e com esses sentimentos todos, que ela fica se perguntando como que terminou e ela tenta achar uma resposta, né, e tal. Então eu botei a Hate It Here pelo tipo de música, né? Acho que é uma levada que combina até onde está, até aí, até nesse momento no disco a gente está numa pegada mais leve, vamos botar assim, e eu acho que aqui a personagem se encontraria em um lugar extremamente de dúvida que causa muita estranheza para ela. E ela fala, eu odeio esse lugar, eu odeio estar aqui em dúvida, sabe? E quando ela fala, I'm lonely but I'm good, I'm bitter but I swear I'm fine, I'll save all my romanticism for my inner life and I'll get lost on purpose. Eu estou solitária, mas eu estou bem, eu estou amarga, mas eu juro que eu estou bem, eu vou salvar todo o meu romantismo para minha vida interna e vou me perder no propósito, de propósito. Esse lugar me faz sentir worthless, sem valor. Eu gosto disso aqui que ela fala, sabe? Ela fala, eu odeio aqui, eu odeio isso aqui. Que lugar seria esse que pode ter levado, que ela pode ter vindo a parar por conta dessa loucura toda desse relacionamento maluco que eu estou inventando, dessa história louca que eu estou inventando? Que lugar seria esse que ela odeia? O Departamento dos Poetas Torturados. É a próxima música, The Torture Poets Department, que é uma música que eu gosto muito, tá? Ela é ácida, ela tem uma letra muito boa,
Ela joga um shadezinho no Charlie Puth, que eu acho muito legal. E seria como se ela estivesse, sabe, conversando com o antagonista dela nessa história toda. E questiona, né? Quem vai te segurar? Quem vai te abraçar? Quem vai te conhecer, sabe? E ela faz essa pergunta o tempo inteiro. Como se tivesse meio que em negação e procurando um lugar melhor. Dentro desse lugar que ela odeia, que seria o Departamento dos Poetas Torturados. E qual seria a saída desse lugar que ela odeia? Gente, deixa eu ver quanto tempo já tá, porque eu tô falando pra caramba. Já tá em 20 minutos. Se o bobear não vai ficar tão longo quanto eu imaginava. Gente, eu odeio podcast gigante. Qual seria a saída? Como que ela encontraria a saída? Porque às vezes você não tem uma porta para sair desse lugar que você odeia, mas você tem uma janela. Então a minha próxima música seria I Look in People's Windows. E ela já começa a música falando I had died the tiniest death. Eu morri a menor das mortes. Qual seria essa menor das mortes? Esse término. Porque no final das contas, essa menor é a coisa mais importante das coisas menos importantes. E essa música, I Look in People's Windows, eu nem considero ela tanto uma música, porque ela é tão curtinha, ela tem 2 minutos e uns quebrados. Eu considero ela como quase um interlúdio. E aqui seria a virada da história que eu pensaria em contar. Por isso que eu botei essa música nesse ponto aqui, porque ela não funciona como uma música que é uma parte que explica a história, mas sim uma música que é uma ponte para a virada, sabe? A ponte para algo que vai fazer ela encontrar o propósito, seja ele qual for. Então essa música para mim ela funciona como um interlúdio, e a próxima música seria a nossa canetinha de glitter, que tem que ter a música canetinha de glitter, né? É Soul High School. Cara, imagina a pessoa lá, sofre no relacionamento, sofre com o término do relacionamento, se culpa, se questiona, se encontra em um lugar horroroso, que ela não suporta estar lá, mas numa janelinha ali ela encontra, de repente, uma saída, sabe? De repente ela encontra ali algo que faz ela, que remeta ela a algo melhor, algo que ela gostaria de viver ou algo que ela já viveu. E esse lugar, esse sentimento pode ser esse sentimento, né, de high school, do ensino médio, daquela coisa inocente, e de repente você viver liberdades que você não podia estar vivendo naquele relacionamento. Aqui ela brinca muito com a sexualidade, sabe? Eu acho uma letra... Cara, eu gosto de Soul High School. Tem gente que reclama, mas eu acho uma maneira. Eu vi alguém falando, acho que foi na live, alguém falou, não sei se foi essa música, que essa era a Me do disco. Eu falei assim, gente, não é a Me, pelo amor de Deus, essa música é boa. E eu acho sensacional quando ela fala You know how to ball, I know Aristotle. Você sabe jogar bola e eu sei Aristóteles. E até brincaram, como chamar o seu amado de burro em 2 segundos. Eu achei isso muito legal. Mas aqui seria uma virada de chave. E aqui nesse momento o disco ele já tá mais animado, tá? Esse disco aqui já tá mais animado, já tá numa fase mais pra cima. E qual seria a próxima, depois de que ela encontre, né, essa, de repente, inocência, esse fogo que estava perdido aqui? Seria Fresh Out the Slammer, recém-saída do presídio. Slammer é um nome para presídio, para cana, para cadeia. E eu gosto demais dessa música. Eu acho essa música sensacional. E na minha historinha, essa seria o primeiro passo que ela dá para se reencontrar, sabe? Ela ela encontrou em Soul High School, de repente, aquele frescor que ela tinha perdido, queria ter de volta. E em Fresh Out the Slammer, a pessoa tá livre para... Beleza, eu tô livre dessas algemas aqui que estavam me segurando, sabe? Eu posso viver o raio de sol, sabe? Eu gosto dessa música. Eu gosto muito dessa música. E ela, né, assim, você sai do aprisionamento, que seria o relacionamento e o sofrimento que você teve com o término dele, e você quer experimentar coisas, você quer viver aquilo que você não pôde viver.
Então, por isso que depois de Fresh Out the Slammer, eu botei Florida, com 3 pontos de exclamação. Pra quem gosta de Seinfeld, tem um ótimo episódio que a Elaine Benes é demitida da editora porque ela botava pontos de exclamação em tudo. Não lembro se ela foi demitida, mas tem um episódio todo que ela fala de pontos de exclamação. E o que eu acho legal de Florida é o seguinte. Deixa eu achar aqui a letra, na parte da letra. Ela fala... Ai, meu Deus, cadê a letra? Peraí. Aqui. The hurricane with my name when it came, I got drunk and I dared to wash me away. Barricaded in a bathroom with a bottle of wine. Well, me and my ghosts, we had a hell of a time. Yes, I'm haunted, but I'm feeling just fine. Lembra quando ela fala lá... Não lembro qual música agora que ela fala que ela tava bem. All my girls got their lace and their crimes and your cheating husband disappeared. Cheating husband, marido traidor, Fortnite. Well, no one asks any questions here. E ela fala, Florida is one hell of a drug. Florida, can I use you up? E ela fala, need to forget, eu preciso esquecer, so take me to Florida, então me leve pra Flórida. Ela quer esquecer, ela precisa, sabe, enterrar tudo aquilo de ruim que ela viveu, então ela vai pra Flórida, ela quer que Flórida ferre com ela, e ela quer experimentar a vida e fala que, pô, a Flórida é o lugar pra ir, porque a Flórida é uma puta de uma droga. E quando ela vai lá e permite se experimentar e viver coisas novas, depois de sair desse slammer, dessa cadeia, e encontra, sabe, ela não encontra, ela tem uma expressão em inglês que é blow off some steam, que seria tipo soltar franga em português. Ela faz isso na Flórida e meio que se reencontraria. A personagem da minha história, tá? Lembrando sempre, tá? Isso é coisa da minha cabeça, que eu estou brincando aqui. Ela se encontra, né? E quando ela se encontra, ela tá plena, ela tá nela mesma, sabe? Essa é a 12ª faixa. Eu já estou na 12ª faixa. E o meu disco encerraria com Who's Afraid of a Little Old Me? Porque nesse ponto da história, a pessoa já encontrou a confiança que tinha perdido. E se reencontrou com ela mesma. A minha personagem nessa história se reencontrou com si mesma. E pergunta, quem vai ter medo da minha antiga eu, sabe? E ela fala, né? The who's who of who's that is poised for the attack, but my bare hands pave their paths. You don't get to tell me about sad. Você não pode me falar sobre tristeza. Ela superou aquilo tudo, ela está confrontando os demônios dela. Se você me queria morta, você deveria ter dito isso, porque nada me faz me sentir mais viva, sabe? Então eu acho que aqui seria o ponto de catarse da história, que, entre aspas, até esse ponto fecharia a história, porque a pessoa se encontrou consigo mesma, e bate no peito, grandona, sabe? E é isso. Passou por cima de tudo aquilo e se encontrou consigo mesma, sabe? Com a sua verdadeira identidade que estava perdida. E ela questiona, né? E qual aquela parte da ponte? Então me diga se tudo não é sobre mim. Mas e se for? Então diga que eles não fizeram isso para me machucar. Mas e se eles fizeram? Sabe? Eu gosto desses questionamentos aqui porque passa muita confiança. Essa música é sensacional, tá? E se vocês ouvirem essas músicas nessa sequência, vocês vão entender essa montanha russazinha que eu quis montar sonora, sabe? Como o disco subiria e desceria. Então a minha história meio, tá? Meio que acabaria aqui, em Who's Afraid of a Little Old Me. Teve lá o encontro, os questionamentos, o término, como lidar com o término, o livramento, a experimentação que fez com que ela reencontrasse a confiança dela. Beleza, a história acabaria aqui em Who's Afraid of a Little Old Me. Mas a gente está falando de Taylor Swift, né? Então com certeza ela não lançaria um disco somente, teria uma versão estendida. E na minha versão estendida, né, teriam mais 5 músicas,
que meio que contariam a mesma história, mas com alegorias, com frufrus, sabe? Com coisas assim. E eu começaria com The Prophecy. Por que The Prophecy? Para começar, a profecia, né? Aquilo que vai acontecer, você está prevendo tudo, né? Então, quando ela começa falando Hand on the throttle, thought I caught lightning in a bottle, oh, but it's gone again, ela tá falando aqui, tipo, caraca, eu achei felicidade, sabe? Caught lightning in a bottle, você conseguiu prender um raio em uma garrafa, ou seja, uma coisa muito grande, um amor no caso, né? Seria uma alegoria para isso, em uma garrafa. Então, tipo, você conseguiu ter aquilo, mas aquilo foi embora de novo. Então, seria essas alegorias de The Prophecy seria recontando. Aliás, essas próximas 5 músicas seriam músicas que contariam essa história novamente, mas através de alegorias, através de outros elementos. E ela fala, please, I've been on my knees, change the prophecy. Don't want money, just someone who wants my company. Tem uma música lá que ela fala blood thicker than water. Não sei o que, mas there's nothing like a payroll. Então, eu não quero companhia, eu não quero dinheiro, sabe? Eu quero alguém que queira a minha companhia. E tem aquela música lá que ela fala, né? Blood thicker than water, but nothing like a payroll. Então, eu acho que conversa legal aqui. Tenta escutar com esse ouvido, tá? De novo, um exercício de imaginação, zoeira, loucura na minha cabeça, tá? E depois de The Prophecy, eu iria para The Bolter, a fugitiva. E sim, eu peguei as músicas com artigos definidos, porque não à toa a pessoa fez músicas começando os nomes com artigos definidos. Ou não sei o que, não sei o que. Ou fulano de tal, fulano de tal. Eu acho que isso caberia bem para um set de 5 faixas extras, todas começando com The. Não sei porque eu gostei dessa doideira. E a minha segunda faixa extra seria The Bolter, que ela fala que by all accounts she almost drowned when she was 6 in frigid water, and I can confirm she made a curious child ever reviled by everyone except her own father, with a quiet, bewitching face, splendidly selfish, charmingly helpless, excellent fun till you get to know her. Then she runs like it's a race. Behind her back, her best mates left, and they nickname her The Bolter. E ela diz que começou com um beijo. E a gente tem que parar de se encontrar desse jeito. E tudo sempre termina um carro em velocidade e tal. E aqui ela tá falando da velocidade, de fazer aquilo às escuras, como lá na história que começa com Fortnite. E eu gosto muito, demais mesmo, quando ela fala all her fucking lives flash before her eyes. Sabe, eu gosto pra caraca disso. Ela usa muito bem o advérbio de intensidade, novamente. Eu acho essa uma música muito boa, muito boa. E aqui meio que conta, na minha cabeça, na minha história, né, que eu criei com os meus divertidamente. Aqui seria aquela parte que, opa, tá vendo que tá dando errado, vamos sair, e aquela. Seria mais ou menos naquele ponto do Guilty as Sin, vamos botar assim. E a próxima parte, né, seria The Alchemy, que aqui a gente já estaria entrando mais ou menos na linha de tempo que eu criei, ali na Fresh of the Slammer, sabe? Ou então Soul High School, Fresh of the Slammer, por aí. Quando ela fala this happens once every few lifetimes, these chemicals hit me like white wine. Aqui eu tô falando um pouco dessa experimentação, sabe? Soltaram fogos aqui agora, desculpa se vocês ouviram. Eu acho que aqui seria recontando a história, como eu falei, essas 5 músicas. Fogos de novo. Não tem jogo do Vasco não, gente, pelo amor de Deus. Como eu falei, voltando, essas 5 faixas extras contariam toda essa história que eu contei, só que com alegorias. Eu acho que aqui, dessa parte, estaria recontando, chegando próximo
a parte do Fresh Out the Slammer e Florida, que a narradora se reencontra. E seguindo para The Albatross. Por que The Albatross? Eu fechei a outra letra. Peraí. Em The Alchemy, ela termina a letra falando assim, ó. This happens once every few lifetimes. These chemicals hit me like white wine. E em The Albatross, ela fala, Wise men once said, wild winds are death to the candle. A pessoa aqui, ó, em The Alchemy, ela experimentou com alucinógenos, vamos botar assim, né? Tem muita gente que, porra, se você for parar pra ver artistas, bandas, músicas dos anos 60, 70, muitos encontravam a si próprios através de viagens, né? Químicas, vamos botar assim. E, pô, a pessoa aqui tá viajando em The Alchemy e tá falando, ó, homens sábios falaram uma vez, ventos selvagens são a morte para as velas. E nessa faixa, em The Albatross, ela fala bastante que, deixa eu achar a letra aqui, cross your thoughtless heart, only liquor annoys you, she's the albatross, she's here to destroy you. Então, como se estivesse colocando a narradora como culpada de alguma forma, remontando todo aquele questionamento, sabe? E eu acho que essa é uma música sensacional também. Eu gosto muito como a melodia é feita. Cross your thoughtless heart, only liquor annoys you. She's the albatross, she is here to destroy you. Levels that you know, race wars held in a stranger. She's the death you choose, you're in terrible danger. Sabe, eu gosto muito das escolhas melódicas que ela fez aqui. Eu acho que é um dos pontos altos assim, do disco, The Albatross. E meio que fecha tudo isso. Essa música meio que fecharia a história, sabe? Ela se encontrou, beleza e pau. Mas ainda falta uma. Eu falei que iam ser 5 faixas. Falta uma. Então aqui, essa história já foi contada 2 vezes. Ela foi contada de Fortnite até Who's Afraid of Little Old Me. Das faixas extras, The Prophecy até The Albatross. E eu encerraria o disco com The Manuscript do mesmo jeito. Porque aqui eu encararia a personagem, a narradora, como alguém que está com completa paz com aquilo que viveu, com aquilo que sentiu, com as decisões que tomou, com as porradas que levou. E quer recontar essa história. Então aqui seria, na minha cabeça maluca, a 3ª vez que a personagem conta a história. Como se ela tivesse mesmo fazendo um manuscrito de um filme, sabe? Tipo, porra, essa história de amor que eu vivi aqui daria um filme. E a música, a letra, ela é toda basicamente escrita em 3ª pessoa, né? Então aqui seria, na minha cabeça, para fechar o disco, para fechar essa ideia, para fechar essa história, a pessoa escrevendo mesmo o roteiro para contar essa história dela e revivendo tudo aquilo que eu tô chovendo no molhado, porque na verdade é isso, né? Na música. Mas dentro dessa minha analogia aqui, nessa minha brincadeira, esse meu exercício de imaginação tosco, seria a 3ª vez que a pessoa conta a história, que deixa margem para que ela seja contada uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª ou 8ª vez, ou histórias diferentes serem contadas através de outras músicas que fazem parte dessa obra, com outros sentimentos, com outros atores, com outras sequências de sensações. Como eu falei, eu pensei muito também em fazer uma compilação que o disco soasse de determinadas formas em determinados momentos, sabe? Tipo, uma parte mais para baixo, uma parte mais ascendente, outra mais decrescente, umas que te dessem mais um pump. E ela termina, né, com The Stories and Mine Anymore, justamente para que vocês também possam fazer isso. Então, se você que chegou aqui, sei lá,
Eu tô com quase 40 minutos. Vai fazer 40 minutos agora. Fiz 40 minutos que eu tô falando aqui que nem um maluco sozinho na minha sala. Se você chegou até aqui, gostou, não gostou dessa minha história, tenta ouvir essas músicas com esse meu olhar, só para você tentar entender o que minha cabeça pensou, porque provavelmente eu não pude explicar tão bem quanto eu gostaria, porque a minha ideia é fazer isso aqui sempre no improviso, eu não gosto de fazer nada roteirizado. O que você achou dessa minha história e que outras histórias você contaria através dessas músicas e como que você montaria elas? Comenta aí, deixa aí, vamos conversar a respeito disso, porque a história não é mais minha. A própria Taylor fala isso. Então como que seria a sua história nessa brincadeira toda?